Um grupo de mulheres no meu bairro, um grupo de mulheres na minha cidade. Hoje eu quero contar sobre o Bloom, um grupo de mulheres que vive e compartilha processo de florescimento, corpo, alma e espírito. Desde o momento que o Senhor me pega naquele pior momento da minha vida e me direciona a florescer em terra seca, muitas coisas eu vivi. Muitos processos o Senhor me submeteu. E havia algo dentro do meu coração. Jesus, quando o Senhor me curar dessa depressão, eu vou viver a minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres que o Senhor se importa com as nossas dores. E florescer, processos de florescimento, foi a metáfora que o Senhor Jesus usou para que ele pudesse me ensinar a suportar aquele processo que eu estava vivendo, a permanecer mediante ao pior momento da minha vida, que era uma terra seca. Era o Senhor me estimulando, me empoderando a crescer, a florescer, literalmente no pior momento da minha vida. Então, desde aquele momento, tudo que Deus começa a me submeter era processos de florescer em terra seca para cumprir um propósito de vida. Só que no meu processo pequeno, no meu processo doloroso, a minha ideia era, no dia que Deus fizer algo que eu vou poder realmente contar um testemunho para as pessoas, eu abro a minha vida como uma caixinha de diamantes e conto para outras pessoas sobre os meus processos. Tanto que eu fiz um canal no YouTube, Floresça em Terra Seca, para compartilhar sobre os meus testemunhos. Só que Jesus, ele foi infinitamente maior e melhor. E me presenteou, ele foi maior e melhor do que eu tinha cogitado sobre um propósito de vida. Porque o meu propósito era só isso, vou compartilhar os vídeos na internet, mas Deus foi infinitamente além daquilo que eu tinha planejado e confiou em mim, o Bloom. Mas ele não nasce assim de um dia para o outro. Ele tem um processo muito bonito na qual eu quero contar para vocês. Mas eu quero dizer, é mais ou menos isso, sabe? Que quando a gente faz um plano de um cumprimento de propósito e a gente realmente se entrega nas mãos do Senhor para que Ele faça de nós aquilo que Ele bem entender, quando a gente faz a oração mais perigosa, né? Eis-me aqui, Senhor. A gente realmente sai do controle de tudo e deixa o Senhor controlar tudo aquilo que vai ser no nosso propósito de vida, e ele faz coisas infinitamente melhores e maiores, e o Bloom é isso na minha vida. Quando eu tinha um plano de cumprir um propósito somente gravando vídeos, somente testemunhando, somente escrevendo alguns textos na internet, Deus me confia a missão de um grupo de mulheres no meu bairro. Da minha dor, um grupo de mulheres no meu bairro. Pensa que loucura. Mas vamos lá, como que surgiu o Bloom? Eu tinha conhecido uma moça, nós fizemos um seminário de teologia juntas, e ela morava por coincidência também no meu bairro. Então nós fizemos um certo tipo de amizade, né, posteriormente a esse seminário de teologia, de conversas e afins. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, porque eu sei que também é uma mulher improvável que vive processos de florescimento. E um belo dia, sabendo ela que eu também vivia uma luta contínua e constante contra a balança, porque eu sempre, né, todo mundo sabe dos meus processos de emagrecimento, da minha luta, de todo esse processo que também é um processo de florescimento, ela me mandou um post do Cariani no Instagram. Olha, Ju, esse desafio que o Cariani disse que em 21 dias, se a gente fizer tudo isso aqui que ele tá falando, a gente consegue ter um resultado bacana. Vamos fazer esse desafio? E ela me mandou esse post, eu falei assim, nossa, muito legal esse post. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais mulheres para que a gente possa fazer esse desafio junto com outras mulheres. Ela, então vamos fazer um grupo no WhatsApp. E ela foi lá, chamou várias mulheres, muitas mulheres que ela conhecia. Eu convidei algumas amigas, boa parte das mulheres eram conhecidas dessa outra moça. E eu chamei algumas amigas também. E a gente fez um grupo de WhatsApp. Quando eu fui ver aquele grupo de WhatsApp, eu falei com ela assim, gente, eu acho que Deus está nos dando uma ferramenta muito maior do que a gente está cogitando. Por que em vez da gente fazer só sobre esse desafio do Cariani de 21 dias, eu acho que era mais ou menos isso mesmo, a gente não fala sobre o processo de florescimento corpo, alma e espírito, né? A gente coloca um pouco da nossa fé, porque ela também era cristã, a gente pode colocar um pouco da nossa fé nesse processo todo, nesse grupo, vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra de Deus, não somente desse desafio de 21 dias de mudança de alimentação, você cortava açúcar, cortava alguns alimentos, aqueles desafios fitness. E aí, a gente foi mexendo, né, a nossa cachola e tirando algumas ideias ali de dentro. Eu falei, não, vamos fazer vamos dar um nome. E aí eu cogitei o nome de ser Floresça. Ela, não, esse nome é muito batido. Ela foi no Google e procurou o que era Floresça em inglês e veio o nome Bloom. Eu também já fui ali, porque eu gosto muito de identidade visual, dessas coisas todas de nome, de logo. Eu gosto muito disso. Aí eu fui lá, fiz uma logo, achei uma foto que coincidia com aquela visão, né, de florescer corpo, alma e espírito, que já era algo que queimava no meu coração. Esse
verdadeiro equilíbrio, né, de florescer corpo, alma e espírito, já era algo que eu falava aqui no YouTube, já era algo que eu falava no meu Instagram pessoal, já era algo que estava ali nos meus discursos. Quem me conhecia, quem convivia comigo por mais tempo, já sabia que a minha vida estava sendo uma temática cheia de flor, um girassol, como é o que eu sempre falo da minha flor preferida. E aí eu fui olhando essas coisas e aí eu montei, né, Bloom, a logozinha, ela foi no Google ver o que significava florescer em inglês, e eu fui olhar uma logotipo que coincidia com aquilo que realmente era o propósito de florescer corpo, alma e espírito. E a gente foi chamando as mulheres foram entrando, e etc. E nós fizemos um desafio. Gente, vamos fazer um desafio. Esse desafio, cada uma contribuía com um investimento de R$ 50, e a gente ia marcando a cada vez que você fazia uma atividade física, você marcava, mandava foto no grupo, marcava um pontinho e no final, aquela que emagrecesse mais ou que fizesse mais atividades físicas, ganharia o montante do dinheiro. E no meio desse processo, era só sobre esse desafio. Só que foi acontecendo muitas coisas infinitamente maiores daquilo que nós tínhamos planejado. Então, a gente teve uma ideia, por exemplo, desse tempo que teria o desafio, a gente fazer um encontro de atividades físicas. A gente encontrar algum personal que se disponibilizasse a dar uma aula pra gente em uma praça pública perto da nossa casa. E aí, por coincidência, havia um rapaz que ele se candidatou a dar a aula de funcional durante um mês e pouquinho, porque ele era estudante de educação física e ele precisava daquelas horas para poder contabilizar como um estágio, né? E ele era amigo do filho dessa moça que começou o Bloom juntamente nós duas. E aí ela foi e conversou com ele se disponibilizou a dar aula pra gente em algumas quintas. Então, de um encontro de atividade física, a gente conseguiu ali por volta de um mês. E as mulheres começaram a ir pra praça, né? Eu lembro que no primeiro dia era eu e mais duas moças, que eu também não conhecia, fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, nossa, mas eu não conheço ele, não conheço as duas moças. Fui na cara e na coragem, conversei com esse rapaz, a gente se organizou para ele poder dar aula, o horário, etc. Convidei as meninas para poderem ir, as meninas do grupo, que já existia. E nós estávamos ali naquele processo de desafio, né? Então, foi muito legal, porque tudo que era para ser uma coisa pequenininha dentro de um grupo foi se estendendo de uma forma que só existe uma explicação: Deus. Deus foi agigantando aquele processo que era só entre nós duas, acrescentamos mais mulheres, de repente o grupo tinha um nome, de repente o grupo tinha uma logo, de repente o grupo tinha muitas mulheres, e de repente as pessoas estavam gostando de participar daquele desafio, e de repente agora um funcional na praça de forma gratuita. Depois de um mês e pouquinho que esse rapaz deu aula pra gente, ele precisou ir para um outro projeto e nós ficamos sem professor. Quando foi no último dia, as mulheres que estavam ali na praça começaram a pedir: não, Ju, não vamos desistir não, vamos procurar um outro professor, mesmo que seja pago, vamos continuar porque o projeto é muito bacana. Era para acabar. E as próprias meninas começaram a pedir para que pudesse se estender aquele projeto do Funcional na Praça, porque não era mais só sobre atividade física, era sobre um momento de conexão, era um momento de reunir as mulheres. E aí, paralelo ao desafio, agora a gente tinha um outro projeto, que era o projeto de Funcional na Praça. Fui conectando com várias pessoas, a outra menina também foi buscando vários outros professores, porque a gente precisava agora de um personal trainer que continuasse o projeto na praça. E aí uma das moças do Bloom, que também participava do desafio, nos indicou um rapaz, um professor, que ele poderia ser o nosso personal. Fiz alguns contatos com ele, a gente conversou, fechamos um preço, e aí ele se disponibilizou a ir também fazer parte do nosso projeto de Funcional na Praça, que começou assim, gente, de forma totalmente despretensiosa. Eu, acima do peso, muito acima do peso, não era nenhuma garota propaganda de funcional, chamando outras mulheres que também estavam acima do peso para poder fazer uma aula na praça, porque a gente não tinha dinheiro para poder pagar um lugar. Não tínhamos dinheiro para poder fazer uma aula de funcional em um espaço particular. Tinha que ser com as armas que a gente tinha. Então a gente começou a ir para a praça pública do nosso bairro mesmo. E deu super bom. Deu super certo. A gente ficou ali tendo esse funcional na praça, corria atrás de algumas mulheres. Teve alguns meses que foi muito difícil financeiramente, porque oscila muito, né? A mulher desiste, vai, não vai, esse mês eu não tenho dinheiro, então ficava desesperada para conseguir dinheiro. E aí foi ficando um pouco difícil financeiramente para mim, porque às vezes era um pacote que ele fechava de R$ 550. Então a gente precisava de X mulher pagando X para poder arcar com aquele pacote que o personal cobrava. Só que no meio do caminho, uns 2, 3 meses depois, algumas pessoas começaram a desistir, outras começaram a não ir. Então, assim, é muito, muito incerto, né? Quando se trata de um projeto de funcional, assim, o mês se torna muito incerto. Então, eu comecei a ficar muito desesperada. E eu já tinha minhas responsabilidades profissionais, eu já tinha meus outros
meus outros compromissos, e o funcional começou a se tornar um pouco pesado para mim, que estava ali na frente do funcional. Paralelo a isso, tinha o grupo de WhatsApp do Bloom, onde todo mundo compartilhava, tinha muitas mulheres no primeiro ano. O nosso primeiro e segundo desafio foi um sucesso, muitas mulheres mandando fotinhas, a gente conheceu muitas mulheres, eu não conhecia, assim, 90% do grupo das mulheres que estavam no Bloom, e eu e a outra moça como liderança, 90% eu não conhecia. E aí eu passei a conhecer várias mulheres, do grupo de WhatsApp, a gente começou a se encontrar fora do grupo, fazíamos cafés na praça pública mesmo, nessa praça que nós fazíamos o funcional, nós fazíamos cafés ali, cada uma levava um café, um chá, um refrigerante, um suco, um bolo, um pão de queijo, e a gente fazia cafés ali, decorávamos de forma bem feminina. Então foi muito bonito aquilo que Deus fez naquele primeiro ano, foi tudo muito assim, além do que nós tínhamos planejado, porque era só um desafio de 21 dias do Cariani. E Deus foi estendendo aquilo, e eu fui falando, não, tem que ter Jesus nessa história, tem que ter louvor, adoração, oração. Então, às vezes, a gente compartilhava uma oração, compartilhava alguma frase, né, que tínhamos visto no Instagram, que falava sobre Jesus, sobre o processo da mulher. As mulheres foram se conectando com aquele propósito, e foi muito bonito. Em paralelo a tudo que a gente vivia no grupo, porque não eram todas as mulheres do grupo que iam para o funcional, era somente uma partezinha delas. Tinha essa questão do funcional, que teve alguns meses que eu fiquei muito abaforida, porque eu não tinha condições de pagar o funcional. E aí eu comecei a tirar um dinheiro daqui, o dinheiro dali, para poder arcar e o projeto permanecer, porque eu acreditava muito naquele projeto. Eu falava, Jesus, eu creio que isso aqui é um propósito de vida, isso aqui fala sobre exatamente aquilo que o Senhor tem me treinado e testado durante todo esse tempo, que é oferecer corpo, alma e espírito. Só que ia muito além do que eu tinha planejado. Então eu sabia que era um desafio para me tirar da minha zona de conforto. E aí eu comecei a orar, falei, Jesus, toma esse projeto de funcionar nas tuas mãos, porque se for para continuar, nos dá uma direção, nos faça viver uma nova realidade, porque tá ficando financeiramente muito pesado. E eu vinha com a mentalidade de que se tá pesado, tá errado. E aí comecei a orar, e aí eu conheci um outro professor de personal, e conversei com ele, falei, olha, eu tenho um projeto na praça, tal, a gente conversou. Ele falou, olha, eu cobro X de pessoas, né? Independente se tiver 3, 4, 5 mulheres, eu cobro esse valor. E aí, pra mim, casava muito, muito, muito bom, porque eu não ia precisar ficar com aquela responsabilidade de arcar com o pacote do personal, né? Então, se tivesse 5 mulheres, bem, se tivesse 6 mulheres, bem, se tivesse 10 mulheres, bem, não ficava preocupada em alcançar mais mulheres, porque eu não trabalhava com funcional. Eu estava dividindo a minha vida profissional, ministerial, com um projeto que não tinha sido planejado e eu não tinha condições de injetar investimento financeiro naquele momento. Então, quando esse moço disse pra mim, falou, olha, eu cobro X de pessoa, pra mim foi um alívio, porque eu, ai meu Deus, eu não vou precisar ficar buscando as pessoas, né? Quem quiser ir, vai. Quem acreditar no projeto, vai. Quem não quiser, não vai. E aí, conversei, chorando com esse outro professor, que tinha sido nosso segundo professor, porque ele foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, ele acreditou muito no projeto que nós tínhamos. E aí, falei com ele, olha, eu preciso agora tomar um novo posicionamento. E eu sabia, assim, sabe, que Deus estava naquele negócio, porque ao desligar, ao romper aquele ciclo com aquele professor, nós conversamos muito, ele e eu acreditava muito no projeto que ele tinha também, só que ele dava aulas, né, pra gente, ali todas as quintas-feiras, ou terças, não me lembro, porque ele precisava de dinheiro para manter um projeto que ele tinha, né? Um lugar que ele dava aula de boxe para adolescentes e afins, então ele precisava manter aquele lugar e ele dava aula pra gente. Só que eu falei com ele assim, olha, talvez o Senhor Jesus quer que você invista, né, nesse lugar e comece a focar mais aqui do que ficar focando aqui e ficar assim dividindo a sua atenção com outros lugares. E quando a gente encerrou esse ciclo, né, tanto o Bloom, o Funcional Bloom, encerrou esse ciclo com esse professor e ele também encerrou com a gente, nós tínhamos agora uma leveza para fluir no Funcional Bloom, né, com o professor que iria cobrar X, e esse professor ele morava longe, então ele tinha todo, o segundo professor, ele tinha toda a questão de logística, de gasolina, não dava para ele cobrar menos, e a gente entendia isso. Já o outro professor morava mais perto, ele tinha disponibilidade de dar aquela aula e não cobrar, assim, um valor que mexesse muito no nosso financeiro. E aí, quando a gente se desligou desse professor, o projeto dele decolou. Ele começou a fazer algumas conexões com algumas pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. E o projeto dele simplesmente decolou. Então a gente entendia que Deus estava no controle de tudo, até quando os projetos se desligaram. E aí a gente se conectou com outro professor, ficamos ali na praça e foi uma bênção, porque eu conheci mulheres assim de todos os tipos. Veio mulheres que nem eram do grupo do Bloom para poder fazer funcionar na praça. Eu assim conheci muitas mulheres e para mim aquilo era um propósito de vida muito maior do que eu tinha cogitado e me entregado para viver na presença de Deus.
E aí teve o grupo do Bloom, né? A gente compartilhava processos, às vezes tinha alguns temas que a gente conversava, um ia ali, contava seu testemunho. Quando a gente fazia os nossos encontros, fizemos encontros na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, fazíamos caminhada no Parque Linear, nós fomos literalmente nos conectando com mulheres reais. E dessas conexões foram saindo muitas amizades. E aí a gente tinha como um propósito, né, fazer uma corrida só nossa no final do ano. Porque como tava meio no hype esse negócio de corrida, muitas mulheres não tinham coragem de participar das corridas porque elas não corriam, porque eram sedentárias, porque estavam acima do peso. Então vamos fazer a nossa própria corrida Bloom. E nesse primeiro ano do Bloom, que foi o ano de 2025, foi um ano de muito aprendizado, de muitas experiências maravilhosas, tanto para a moça que estava comigo na liderança, quanto para mim. Eu cresci muito. Eu falo da minha ótica de vida, né? Mas eu acredito que ela também tenha crescido muito, que ela aprendeu muito, que ela se conectou com muitas pessoas. Mas, falando da minha percepção de vida, eu me mergulhei no Bloom. Eu mergulhei naquele propósito, porque era algo que meu coração sempre tinha batido forte, mas eu nunca tinha cogitado a ideia de ser capaz de estar na frente de um projeto tão lindo e maravilhoso que era aquele projeto. E no decorrer dos tempos, nós tínhamos começado o Bloom como um grupo de desafio. E o Bloom, as pessoas compraram a ideia do Bloom justamente por causa do desafio que tinha sido o primeiro convite. E aí, teve mulheres que emagreceu 5 quilos e ganhou R$ 300. Teve um segundo desafio que uma ganhou R$ 750, porque além de emagrecer mais do que todas, ela foi a que mais cumpriu as metas de atividade física. Então, assim, foi um grupo que floresceu muitas mulheres. Foi um grupo que me floresceu como Ju. Foi um grupo que me fez errar muito, foi um grupo que me aperfeiçoou, foi um grupo que eu entrei de um jeito totalmente imatura e foi um grupo que me amadureceu. Eu aprendi muito errando porque eu acreditava que todas aquelas mulheres que estavam ali eram minhas amigas. E eu fui percebendo no decorrer do Bloom que não eram todas que eram as minhas amigas. Então eu errei muito por trazer pra minha vida pessoas que não tinham a mesma afinidade que eu tinha por elas. A gente vai se aperfeiçoando, porque não deixa de ser um grupo de mulheres. E mulheres a gente sabe como é que é. Então, assim, eu tive alguns embates com algumas pessoas. Eu lembro que teve uma moça que me xingou, assim, de todos os tipos, porque ela queria desistir do desafio. O desafio você investia um dinheiro e não tem como devolver, porque senão fica muito fácil, né? Tipo, eu faço um mês de desafio e depois eu não quero levar os outros 2 meses de desafio e vou desistir. Se for assim, todo mundo vai querer desistir. Então, tínhamos como uma regra que não podia desistir, que não haveria devolução do dinheiro. E uma moça quis desistir, quis a devolução do dinheiro. Gente, ela acabou comigo. Ela me chamou de nomes que eu não era, e aquilo mexeu muito comigo, com a minha identidade. Então, assim, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que eu teria que ouvir crítica, que eu teria que suportar as críticas, que eu teria que lutar pelo propósito. Fui conhecendo pessoas que eram diferentes de mim, então eu tinha que ponderar algumas palavras. Às vezes, uma coisa que eu falo brincando para outra pessoa pode ser um gatilho. Aquele grupo do primeiro ano do Bloom me aperfeiçoou, me amadureceu de uma forma que eu nunca tinha cogitado amadurecer. Foi, assim, extremamente maravilhoso, maravilhoso para toda a minha trajetória. Quando chegou em meados de novembro, dezembro, a gente fez a nossa corrida, foi um sucesso. Nós conseguimos parcerias com muitas empreendedoras da cidade para poder fazer brindes, né? Nós fizemos uma corrida na nossa cidade, numa das principais ruas da nossa cidade, de um bairro que é muito, muito, não é famoso, mas, tipo assim, muito produtivo na nossa cidade, podemos dizer assim. Todo mundo que gosta de correr, corre nesse bairro. Então, nós fizemos uma corrida ali, tivemos mais de 60 mulheres, vendemos blusa, vendemos kits com blusa, com número de corrida. Foi assim, ganhamos patrocínio de sacolão. Gente, tudo que era pra ter sido uma coisinha pequenininha foi tomando uma proporção gigantesca, na qual nós não tínhamos dimensão daquilo. Nada que nós vivemos no primeiro ano foi planejado, as coisas aconteciam, vamos fazer tal coisa? Vamos. E aí, pra essa corrida, a gente juntou um grupo de mulheres de liderança, cada mulher fazia alguma coisinha, tivemos ambulância. Foi muito maravilhoso. Eu vou ver se eu coloco algumas fotos aqui durante esse processo para vocês verem como que foi esse primeiro ano do Bloom. E aí, quando passou a corrida, foi em novembro a corrida, eu virei para essa moça que nós tínhamos como liderança, ela e eu, e falei assim, olha, eu sinto que a partir desse momento o Senhor vai nos levar para águas mais profundas, né? Até aqui, tudo que a gente viveu no Bloom, todos os encontros, todas as caminhadas, tudo que o funcional viveu, tudo que nós vivemos de testemunho ali no grupo, vai precisar passar por um processo de estruturação, até mesmo espiritual, né? O Senhor vai requerer de nós algo diferenciado. E eu sempre falava isso com ela, como se eu já tivesse, eu tô super preparada para o novo de Deus, tô super preparada. E aí, a gente começou a ter alguns rompimentos de propósito. Ela tava indo para um lado, eu para o outro lado e o Bloom para cá. Tipo, ninguém tava vivendo o propósito que Deus tinha para o Bloom, cada uma seguia para um lado.
E a gente começou, assim, a ter algum certo tipo de divergências de ideias, de colocações, algumas coisas que toda sociedade, quando o próprio Deus quer romper essa sociedade, ele permite com que alguns choques aconteçam para que nós possamos nos posicionar naquilo que ele quer que a gente se posicione. E nós já tínhamos vivido esse romper de ciclos lá com o professor disfuncional, quando depois que a gente se desligou, tanto o nosso funcional quanto a vida dele tinha vivido propósitos leves. E aí, nesse momento da minha história, com a história dessa moça, a gente começou a ter alguns pequenos choques que foram impactantes, tanto na minha vida quanto na vida dela. E as coisas começaram a se divergir. E aí o Bloom, ele perdeu um pouco da identidade que ele tinha do começo, justamente porque Deus, ele queria dar uma nova identidade para o Bloom, ele queria que o Bloom, aquele projeto de mulheres, né, vivesse uma nova maturidade, só que nós não tínhamos entendido aquilo. Então, cada uma foi seguindo um ponto ao ponto de das duas desistir do Bloom, porque a gente não se via conectada àquele propósito mais. E aí, em uma conversa que eu tive com ela, eu falei assim, olha, eu quero sair do Bloom, eu vou me desligar dele, porque eu não me sinto mais parte, alguma coisa assim, se tornou difícil para mim poder entender o que está acontecendo nesse processo todo. Então, assume você a responsabilidade e eu vou para outro canto, vou buscar do Senhor aquilo que Ele quer para mim. Eu cheguei a entregar primeiramente o Bloom para que ela seguisse com o Bloom de acordo com aquilo que Deus direcionasse para ela. E aí ela falou comigo assim, não, eu quero desistir do Bloom, você permanece. E o Bloom, ele fica com você. E ficou aquela coisa, né? Não, com você, não comigo, com você, não comigo. Eu falei com ela, então peraí. Então, já que nós começamos juntas, vamos terminar o Bloom juntas, né? Vamos finalizar alguns projetos, porque do projeto do Bloom a gente conseguiu levantar uma arrecadação, até mesmo para servir um abrigo de crianças e adolescentes na nossa cidade. O grupo de mulheres se tornou muito intencional e proposital. Eram muitas mulheres ali que a gente poderia usufruir dessa unidade para ser mais relevante para a nossa sociedade. E o meu coração sempre queimava por abrigos. Então, chegou no final do ano, dezembro, eu falei, não, vamos fazer uma ação social em um abrigo, e comecei a puxar a galera para poder doar as caixas de bombons e kits de lembrancinhas, de guloseimas, né, para poder abençoar a vida daquelas crianças, e com bíblias também. Então a gente estava para finalizar esse projeto quando começou a ter essa divergência, acaba o Bloom, não acaba, não acaba, e eu falei com ela assim, olha, vamos esperar com o cumprimento, né, tinha um desafio para poder encerrar, vamos encerrar o que está aberto e depois a gente finaliza o ciclo, tudo bem, cada uma vai pro seu campo, etc, etc, etc. Fiz uma oração, chorei, falei, Deus, eu te agradeço, glorifico o Senhor por todo o processo. Eu realmente entreguei aquele projeto nas mãos do Senhor, glorificando a Ele por tudo que eu tinha vivido e que tinha me ensinado muito. Eu não tinha me tornado a pessoa mais expert em cumprimento de propósito, eu não tinha me tornado a mulher mais madura para estar na frente de um propósito, mas eu tinha aprendido muito no primeiro ano do Bloom. Então, quando eu entreguei o Bloom pro Senhor, eu entreguei de corpo, alma e espírito e com todo o meu coração, de que Deus me enviaria para cumprir um propósito de uma outra forma, de um outro lugar. E ficou acordado isso. Então, vamos finalizar o Bloom depois que as tarefas as nossas responsabilidades forem cumpridas, a gente encerra o Bloom. Na minha cabeça, pelo menos, essa era o que tinha acordado. Quando chega um dia, ela manda uma mensagem no grupo que ela estava se desligando do projeto e que eu estava ficando ali, só eu e eu mesma, eu e Jesus naquele projeto. Nesse primeiro momento, foi o encerramento da primeira fase do Bloom. Foi um encerramento que eu tava, assim, completamente uma improvável, perdida no meio daquela multidão, porque tinha acontecido muitas coisas boas no Bloom, tinha acontecido muitos testemunhos, muitos encontros, a corrida tinha sido maravilhosa, todos os testemunhos que a gente tinha vivido no Bloom tinha sido incrível, mas nesse último momentinho, que foi o momento do Senhor nos alinhar a um novo tempo do Bloom, eu não conseguia mais entender qual era o meu papel naquele grupo. Era como se alguma coisa tivesse se desconectado, sabe? Até aqui eu vim por misericórdia, tudo deu certo, tudo foi muito bom, mas também teve muitas dificuldades. Teve algumas mulheres que saíram do grupo e simplesmente viraram, assim, sabe, o rosto pra gente. É como se tivesse feito alguma coisa que ficou uma interrogação no ar e eu não soube emocionalmente administrar tudo aquilo. Então eu me sentia muito culpada. Nossa, será que eu fiz alguma coisa pra fulana? Será que eu falei alguma coisa e a fulana interpretou mal? No final do primeiro tempo do Bloom, eu tava extremamente saturada e eu não tinha conseguido administrar muito bem os momentos ruins. Aquilo que tinha sido bom, nossa, maravilhoso, glória a Deus, mas o que tinha sido ruim, eu não conseguia administrar. Então aquilo foi pra dentro de mim, fazendo algumas coisas serem muito mais pesadas do que eu conseguia suportar, porque eu comecei a sentir culpa por algumas coisas que tinham saído do meu controle.
E aquilo foi muito difícil. Então, quando eu entreguei o Bloom pro Senhor, era como se eu estivesse dizendo para ele, Deus, eu não consigo, tá errado. Aconteceu alguma coisa que me desconectou da minha essência, eu perdi a minha identidade. Eu tô muito preocupada com o que as mulheres vão pensar ao meu respeito, como se eu não pudesse ser quem eu era na frente daquelas mulheres, porque tinha uma responsabilidade de ser perfeita. Caso eu não fosse perfeita, eu poderia machucar alguém. Então, no final da primeira temporada do Bloom, eu fiquei meio biruta da cabeça e isso me deixou muito triste. Então, eu pedi ao Senhor, toma esse projeto nas tuas mãos, cuida desse projeto, porque eu não consigo. E aí o Senhor pega aquele projeto, essa outra moça sai do grupo, e aí eu fico meio perdida no rolê, porque tinha muitas coisas para poder finalizar, tinha muitas responsabilidades que o grupo, como grupo de mulheres, tinha tomado, como a ação do abrigo, como finalizar um desafio, e aí eu tive que assumir aquela responsabilidade sozinha. E foi assim, sabe, quando você vai arrastando, 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 arrastando. Quando eu finalizei como é que chama? As responsabilidades que nós tínhamos, o Senhor falou comigo, agora finaliza o grupo. Finaliza o grupo de WhatsApp e aguarda os novos direcionamentos, porque eu vou te dar novas direções. Mas até aqui é a primeira temporada. A partir de então, aguarde novas direções. Então, nesse primeiro tempo do Bloom, que foi uma bênção, mas que no final teve também algumas partes ruins para poder suportar, Deus, ele me forjou muito e ele me fez entender que se estava pesado, estava errado. Quando a outra moça saiu, foi uma situação muito complicada para mim, porque eu me sentia realmente incapaz de levar o grupo sozinha, né? Era como se, meu Deus, e agora? A metade das mulheres que estavam no grupo eram mulheres que ela tinha chamado, então eu me sentia muito improvável de poder administrar tudo aquilo, sendo que as mulheres tinham vindo pelo convite dela, primeiramente dela. Como eu disse, no primeiro momento, teve alguns choques, sim, nesse rompimento de sociedade, né? Cada uma estava indo para um cantinho e o Bloom estava sendo desconectado de nós duas. Então, ela tinha um propósito, eu tinha um propósito, e naquele momento o Bloom não casava mais com os nossos corações, com as nossas orações, com a nossa rotina, e nós não soubemos administrar que Deus estava nos dividindo, mas que não precisávamos, naquele momento, ter esses choques, e tivemos. Né? Eu tive as minhas parcelas enormes de imaturidade, e aquilo me fez crescer muito ao entender que, às vezes, sabe, quando a gente força algumas situações, quando a gente não se submete a ser 100% dependente de Deus, você começa a querer que pessoas sejam a sua bengala, seja o seu amuleto da sorte, quando, na verdade, Deus está te preparando para ter um projeto solo, um projeto você e ele e você. Só que eu queria que ela permanecesse porque eu me sentia incapaz. Eu me sentia incapaz naquele momento. E essa foi a minha oração. Jesus, eu não consigo. Senhor, é um grupo de mulheres. Ninguém vai querer se conectar comigo nessa segunda temporada. Eu vou passar vergonha na hora que eu fizer o convite para as meninas voltarem. Ninguém vai querer. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor para me fortalecer, para me ensinar a permanecer, para me dar novas ideias, porque eu já tinha entendido que quando ele tá no negócio, o barco flui de uma forma diferente, que por mais que eu tivesse ideias maravilhosas, se não fossem ideias que viessem do coração do Senhor, as ideias não fluiriam. Então foi um tempo que, nesse tempo que eu encerro o grupo, que eu dou um tempo no grupo, no Instagram, em tudo, eu vivo um processo sabático, né? Um descanso de terra, para entender quais seriam as próximas sementes para a próxima temporada. E aí o Senhor começa a direcionar uma próxima temporada, onde eu estaria ali como liderança do Bloom, Ju do Bloom. E eu vivi muitos conflitos, muitos dilemas por causa da insegurança, né, de achar que nenhuma mulher iria gostar do novo tempo do Bloom. Eu mudei toda a logo, coloquei o propósito mais comunicativo, né? Criei algumas novas ideias, fiz um planejamento, mas eu pensava assim, ninguém vai querer, ninguém vai comprar essa ideia, ninguém, Deus, ninguém, eu vou passar vergonha na internet, eu vou falar de uma coisa e ninguém vai me ouvir, e meu Deus, ninguém, porque eu não aceitava que eu poderia estar na frente daquele projeto sozinha. E eu ficava pensando nos tempos que o Bloom tinha vivido na primeira temporada, né? Quando tinha muitas mulheres, quando todo mundo estava super engajado, quando aquela outra moça tinha convidado as amigas dela, então muitas pessoas tinham vindo por causa da amizade que elas tinham. E agora qual das minhas amigas vão querer entrar nesse grupo? E foi muito complicado para mim. E aí foi o tempo de oração, né? Foi o tempo de crescer em secreto, de plantar as minhas sementes no secreto, né? Com o Senhor Jesus e orar, Deus, toma a direção da minha vida, toma a direção do Bloom, esse projeto que ele continue florescendo. Então nós tivemos um tempo de dezembro para janeiro, que foi o tempo das férias do funcional. Então foi o tempo que eu tive para pensar, sabe, melhor nas coisas, se o funcional voltaria, ou se o funcional não voltaria. Será que eu conseguiria suportar um novo tempo? Houve a necessidade da gente ir para um outro lugar, porque ficar no funcional na praça pública foi uma bênção. Só que no período de chuva a gente não conseguia fazer funcional, então eu precisei buscar a associação do meu bairro, né? Buscar um espaço na associação do meu bairro. E já tinha muitas programações ali, então eu pedi, não, me deixa ficar naquele cantinho ali, somos poucas mulheres, me deixa ficar naquele cantinho. Eu ficava pensando, nossa,
E se eles mandarem a gente embora daqui? Então, teve todos os dilemas que eu precisava romper somente com o Senhor Jesus. Né? Eu não tinha mais uma pessoa para poder falar, fulana, aconteceu tal coisa. Até porque essa moça também, ela tinha as outras responsabilidades da vida dela, ela teve um outro projeto que muitas vezes fez com que ela ficasse muito ausente durante alguns processos. E eu tinha sido forjada no fogo mesmo, na primeira temporada do Bloom, para poder tomar algumas decisões, até mesmo sem ela estar ali. Então, Deus já estava me preparando para algo que seria o que eu viveria na segunda temporada do Bloom. E aí teve muitos conflitos, muitos dilemas, muitas dificuldades, ter que voltar a chamar as meninas para o funcional, divulgar o funcional, entender como que seria, porque eu não queria que fosse uma releitura passada, um Ctrl-C, Ctrl-V, né, de tudo que tinha sido na primeira temporada. Eu entendia que Deus iria derramar sobre as nossas vidas novidade de vida, só que agora eu tinha que pagar um preço de buscar o Senhor, um preço de orar por aquele propósito, um preço de entender o que era e o que não era de Deus, para não colocar as minhas ideias naquele propósito. E esse tempo foi um tempo de florescer também, de florescer já no meio do propósito, porque a promessa, né, de que Deus me levaria para cumprir um propósito de vida não era algo para ser vivido ainda, já estava sendo vivido. Então eu tinha, além de tudo, uma responsabilidade com as outras pessoas, porque algumas meninas começaram a falar, Ju, não desiste do Bloom, mesmo que fique somente poucas meninas, mesmo que comece só a gente, vamos só a gente mesmo, vamos começar o funcional só a gente mesmo, vamos fazer o grupo só a gente mesmo. As próprias meninas começaram a me estimular a permanecer naquele propósito, a não desistir. Então eu tinha, embora poucas, né, no primeiro ano do Bloom, nosso grupo de WhatsApp foi para 72 mulheres, quase 80 mulheres. Mas no segundo ano eu falei, gente, não vai nem 10% daquelas mulheres. Se forem 8 mulheres, vai ser muito. E o Bloom, quando ele voltou, né, eu fiz uma nova identidade visual no grupo, fiz todas as logos, refiz todas as logos para deixar mais femininas, para trazer mais a proximidade das mulheres. A gente já começa ali com 10, 12 mulheres no primeiro dia que o grupo foi divulgado. Eram poucas mulheres, mas eu falava assim, Deus, não me deixa crescer sem estrutura, não me dá um grupo de mulheres gigantesco que todo mundo vai olhar na internet, nossa, que tanto de gente, que grupo top, mas o Senhor saber que eu não tenho estrutura, me dê a quantidade de pessoas que eu consigo dar atenção, que eu consigo saber o nome de todo mundo, a história de todo mundo, para que eu possa crescer, para que eu possa florescer junto com o crescimento do Bloom. Então essa também era a minha oração. Eu não queria sair replicando todas as boas dádivas da primeira temporada, porque na segunda temporada eu já tinha entendido que eu estava 100% na dependência do Senhor. Né? Na outra temporada tinha outra menina, eu orei também, Deus me deu direção, vamos fazer tal coisa. Na segunda temporada era só eu e as minhas orações, eu e os meus clamores ao Senhor Jesus por um grupo de mulheres que eu tinha como responsabilidade agora também ser uma influência delas. Eu não podia simplesmente falar, gente, vai lá e faz, e eu não fazer. Eu tinha que fazer. Eu tinha que mostrar que mulheres reais conseguem romper na disciplina de atividade física, muito mais do que só falar, vai lá e faz, fulana, vai lá e faz. Então eu falei, Senhor, eu entendo que ter um grupo, né, na minha liderança é também romper com as minhas limitações, é sair dos meus confortos, é romper com as minhas limitações. Eu não poderia simplesmente dar frutos de plástico, né? Somente de aparência. Então, quando eu respondo para o Senhor, Deus, eu aceito a permanecer nesse grupo, na liderança desse grupo, era eu dizendo para o Senhor, eu aceito crescer para que a glória do Senhor, através da minha vida, alcance mais mulheres. Então, não era simplesmente, Deus, eu vou ter um grupo de mulheres no meu bairro. Era, Deus, eu vou aceitar viver novos desafios com o Senhor. E esse aceitar novos desafios era o que derramaria uma nova unção, uma nova maturidade para a próxima temporada do Bloom. Então, às vezes a gente pensa assim, ter um grupo de WhatsApp, ter um grupo de mulheres na minha igreja, ter um grupo de mulheres no meu condomínio é muito fácil, é só ter um grupo, colocar as mulheres ali e pronto. Não, isso às vezes é o mais fácil. O mais difícil é o que a gente vive por trás desse grupo. É toda a unção que o Senhor derrama nos bastidores. Quando você ora, quando você tem um devocional, quando você rompe os seus próprios limites que você não põe no grupo, que você não posta nas redes sociais. Então, tudo aquilo que você vive fora desse grupo é o que te dá autoridade para você gerir aquele grupo, para você administrar aquele grupo. E essa foi a parte mais difícil, porque agora era 100% desafios entre Jesus e eu. Eram desafios muito maiores que eu viveria na minha vida particular, que não era somente ter um desafio de atividade física, postar uma fotinha fazendo caminhada e marcar a tabelinha. Era o que eu vivia por trás. E aí foi aonde o Senhor me transforma, né, nessa mulher que floresce já no meio do processo.
E o Senhor sempre falou comigo sobre o versículo de Esther, né? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Era como se Deus a minha vida inteira falasse comigo, olha, vai ter um momento de você chegar na posição de algum projeto, de alguma liderança, que você vai precisar se posicionar. Ah, tudo bem, que você é preparado, você é uma rainha, né? Maravilhosa. Deus está me forjando no fogo para que eu possa cumprir um propósito de vida. Parece muito bonito, parece muito fácil, mas na realidade, quando você chega à posição de cumprir um propósito, você precisa agora responder a este propósito. E aí a Esther responde esse propósito dizendo, perecer, pereci. E era essa resposta que eu, Ju, não tinha dado pro Senhor. E na segunda temporada do Bloom, precisei dar. Senhor, se der ruim, deu ruim. Se eu falir, faliu. Se a minha reputação ficar manchada, ficou manchada. Se eu enlouquecer, enlouqueci. Por quê? Quando Deus nos leva para águas mais profundas, como Jesus estava me levando ali nessa nova temporada do Bloom, eu precisava responder a Ele. No primeiro ano, a gente foi embalada pelo sopro da, vamos fazer tal coisa, vamos, e dava certo. Agora, no segundo ano, não. Se eu não colocar meu joelho no chão, se eu não colocar a minha cara no pó, as coisas não vão fluir. E isso era o Senhor me levando para águas mais profundas, né? O primeiro ano, eu posso dizer que eu tinha andado até o joelho. No final do primeiro ano para a segunda temporada, foram águas até as cinturas, porque foi muito difícil permanecer. Mas quando o projeto começou, aí eu tinha que mergulhar na total dependência do Senhor. E foi nesse processo que eu começava a me perguntar, mas será que eu consigo, Deus? Será que eu sou uma pessoa bem provável de dar certo nesse projeto? E o projeto foi fluindo, gente, foi fluindo. Na primeira temporada, eu e a outra moça que também estava na liderança do Bloom, nós tínhamos sido convidadas para fazer parte de um podcast de um conhecido no nosso bairro. No segundo ano, esse rapaz também tinha finalizado o projeto do podcast e ele me conectou com uma moça, e já era eu sozinha, com uma outra moça que tinha um podcast, e ele fez uma conexão, fiz uma reunião com a moça, e ela falou assim, olha, você já pensou, com a moça e com o esposo dela, você já pensou em ter um podcast próprio do Bloom? Eu, o quê? Um podcast do Bloom? Peraí, moça, há 15 dias atrás, eu tava pensando em desistir do Bloom, e agora vem vocês com uma ideia. Não falei isso, logicamente, mas minha mente pensava. Há 15 dias atrás eu estava pensando em desistir do Bloom, agora vocês estão me propondo um podcast, porque a estrutura deles já estava montada, então eu alugaria somente o espaço, por um preço muito camarada, muito acessível, que eu poderia ter o próprio podcast do Bloom. E aí, gente, o Bloom, ele foi tomando outro caminho, ele foi se conectando com outras pessoas. Eu tinha pensado que eu não conseguiria, porque muitas pessoas que eram figurinhas carimbadas no Bloom não foram para a segunda temporada, não quiseram entrar no grupo, foram para outros projetos, foram para outros rumos. E eu, nossa, mas a fulana não vai vir, a fulana era ativa no grupo, meu Deus, a fulana isso, a fulana aquilo. E no meio do novo tempo do Bloom, Deus foi enviando novas mulheres, novos projetos. Eu nunca tinha cogitado ter um próprio podcast para dar voz para as mulheres do meu bairro, para as mulheres da minha cidade, para dar voz para as mulheres reais. Porque podcast na minha vida, na minha percepção de vida, era somente para as pessoas famosas, ricas, que já tinham rompido. De repente, Deus estava dando uma oportunidade para que nós, como mulheres daquele grupo, mulheres reais daquele grupo, com conflitos comuns, pudéssemos agora ter uma nova ferramenta de comunicação, que era aquele podcast. Eu não tinha orado por isso. E aí, cada novo convite que o Senhor fazia, eu entendia que eu precisava me tornar 100% muito mais madura e muito mais bem posicionada, muito mais dependente do Senhor. E aí, era um projeto que Deus tinha um segredo entre ele e eu e ele. E foi muito desafiador esse início, porque eu me via cada vez mais como improvável. E aí teve um dia que o Senhor me deu um chacoalhar, falou, tira essas vestes de vítima, tira essas vestes de coitada, tira essas vestes de ficar olhando para as cebolas do que passou na nova temporada. Eu estou te chamando. Foi a você que eu confiei esse propósito. Eu tenho propósito para cada uma das minhas filhas, mas você permanece nesse. Então para de ficar pensando que você não vai conseguir. Para de ficar falando que você não consegue sem a fulana, sem a beltrana. Para de ficar chamando fulano, beltrano, ciclano para poder fazer parte. Simplesmente assuma aquilo que eu te coloquei no meio do caminho. Eu vou te conectar com pessoas que vai ajudar no seu propósito a ser leve, mas para de ser a eterna vítima. E aí eu parei assim, ai Deus, desculpa. Eu aceito viver esse propósito, eu aceito colocar essa roupa, né, de liderança, de estar na frente, e o projeto é seu, se o Senhor quiser me usar, mas eu só te peço duas coisas, Senhor. A primeira, vai comigo, porque se o Senhor não for, eu não vou. E a segunda coisa é que seja leve, porque se pesar, eu tenho muitas outras responsabilidades, eu tenho minha família, eu tenho a minha empresa, eu tenho a igreja, eu tenho meu devocional, eu tenho o meu cuidado com o meu corpo, não deixa ser pesado. E aí o Senhor foi me dando direções de como que seria, né, para poder administrar melhor o tempo, foi me conectando com pessoas que iam me ajudando, e isso foi muito bom. A moça do podcast que abriu as portas para que o Bruno tivesse um podcast me ajudou bastante, me deu muito apoio. Então, assim, é só chegar e fazer o podcast, sabe? É planejar o roteiro do podcast, que ela tá ali na outra ponta, me ajudando. Então, isso pra mim foi resposta de Jesus para as orações que eu pedia, Pai, que seja leve. E o Bloom, ele está gerando brotos, né? Porque eu gravo esse vídeo em fevereiro de 2026. O Bloom ainda tá no início da segunda temporada.
mas eu já conto testemunhos do que Deus tem feito. E o que vai ser daqui por diante? Só o Senhor Jesus pode responder essa pergunta quando ele nos submete a viver aquilo. Mas o Bloom basicamente é isso, é um projeto de mulheres para mulheres, uma improvável na frente. E eu falo que eu sempre sou a que mais preciso do Bloom, porque o Bloom me ajuda a ter constância na atividade física, o Bloom me leva para águas mais profundas com o Senhor, o Bloom me conecta com mulheres que dentro de casa eu nunca conheceria elas, o Bloom me fez ser empreendedora de um projeto de funcional sem ter um corpo fitness, o Bloom me fez romper com as minhas limitações, porque eu tinha vergonha de fazer muitas coisas, vergonha de pedir às pessoas, de repente tá eu lá pedindo um espacinho na associação do meu bairro. E aí, Deus vai dando ideias pra gente, várias ideias. Não vou contar as ideias por aqui agora, porque são ideias que são sementinhas ainda, né? A gente só conta ideia depois que elas que geram. Mas Deus foi me apontando alguns lugares, estendendo as minhas tendas. Filha, olha o que eu tô fazendo. Olha o lugar que eu tô te enviando. Olha o que isso pode ser. Filha, filha, filha. Quando nós somos sensíveis à voz do Senhor, quando você aceita o seu propósito de vida. O Bloom, ele não começou só comigo. Ele começou com uma outra pessoa. Precisou de haver algumas divergências para que nós pudéssemos romper, para que ela pudesse romper no propósito dela, para que eu pudesse romper no meu propósito. Eu me sentia muitas vezes como se eu estivesse usurpando o lugar daquela pessoa. Poxa, mas a gente começou esse propósito juntos, não é justo que seja as duas para sempre ou que seja ela, porque eu me via tão incapaz daquilo. E aí foi onde Deus começa a falar comigo, filha, quem sabe não foi para um momento como este que a vida inteira eu te falei e te fiz viver sobre o processo de florescimento. E ela é um outro direcionamento, é uma outra profecia que eu tenho sobre a vida dela. Você não fala tanto sobre mulheres se conectando para que mulheres floresçam mulheres? Eu conectei você a ela. E, de fato, eu aprendi muito com ela, porque eu sou muito planejadora. Eu gosto muito de planejar, de escrever as coisas, mas na hora de colocar os meus projetos em ação, na hora de colocar vida no planejamento, eu tenho muita dificuldade. E ela foi uma pessoa que me ensinou muito a ir, assim, ir no supetão. Então, eu tinha o planejamento e ela tinha, não, vamos. E aí eu aprendi isso, eu posso ir com os meus planejamentos, eu posso ter ação nos meus planejamentos, e eu aprendi com ela. Então, para cumprir o meu propósito de vida, para falar com mulheres, eu também precisei de uma para me florescer. Ela me floresceu até um certo momento, até o momento que nós tivemos que estar juntas. E a Bíblia fala algo sobre isso, né? Que a ferida que o Senhor faz, que a ferida que o Senhor permite acontecer, ele também a ligará, ele também trará cura para essa ferida. Então, para romper esse ciclo, houve algumas coisas que não foram bacanas de serem vividas, né? De serem nem testemunhadas, mas há um momento certo para o Senhor conectar tudo novamente. Não significa que nós vamos ser amigas, não significa que a sociedade vai voltar a ser como era um dia, não, mas significa que não vai haver mais pesos, não vai haver mais memórias ruins e vai ficar aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, uma unção de autoridade para uma próxima temporada. Então, assim, o Bloom, ele foi algo que foi um ferro afiando ferro, né? O Bloom me afiou, eu afiei o Bloom. Eu acrescentei muitas coisas no Bloom, mas o Bloom também acrescentou muitas coisas na minha vida. E um projeto no meu bairro. Gente, eu nunca tinha imaginado viver uma coisa dessas. E eu gravo esse vídeo porque talvez tem muitas pessoas que têm vontade de ter projetos na garagem da sua casa, no seu condomínio. Eu falo que o Bloom, ele me tirou das quatro paredes da igreja. Eu não quero entrar em competição com nenhum ministério denominacional, com nenhuma liderança feminina. Pelo contrário, eu honro as lideranças femininas pelas quais eu sou liderada. Eu preciso receber do ministério da igreja pela qual eu participo, porque se você só dá, se você só servir, você aprende a ser uma pessoa soberba. Você não sabe sentar e receber de uma outra liderança. E nós nos tornamos excelentes liderados, excelentes líderes, quando nós somos excelentes liderados. Então você tem a unção que você respeita. Eu, às vezes, percebo isso nitidamente, que se eu for rebelde a uma liderança minha, os meus liderados serão rebeldes a mim. Então eu sempre falo, é a lei do plantar e do colher. Eu quero plantar, coisas boas. Então eu quero ser alguém que apoia os meus líderes, as minhas líderes femininas, né, de Ministério de Mulheres. Eu quero ser alguém que admira outras lideranças, que me conecto com outras lideranças, que aceito a autoridade do Senhor sobre a vida delas, para que o máximo de problema que a gente puder evitar, a gente evita. Então, assim, confiar, né, nessas pessoas com amor, enxergar Jesus naquilo que elas estão dizendo, que elas estão fazendo, não enxergá-las como rivais, como competidoras, porque tudo aquilo que eu vou viver neste projeto e em outros projetos que o Senhor me confiar, vai ser fruto daquilo que eu estou construindo nos bastidores da minha vida. Então não adianta nada eu querer ser uma líder maravilhosa, sendo que eu amonto sobre a minha cabeça uma brasa de rebeldia contra outras lideranças. Então eu sempre falo isso, o Bloom não veio para dividir, o Bloom não veio para ser um ministério de igreja, não veio para ocupar ministério de igreja. Eu tenho meu tempo de sentar e prestar atenção no culto de mulheres, eu gosto de ir em outros cultos de mulheres porque eu quero receber, eu quero me acrescentar, eu quero estar na mesa da comunhão, eu não estou aqui para dividir. O Bloom, ele tem uma pegada, embora ele fale
fale de Jesus, embora tenha a palavra de Jesus, a pegada dele é muito mais prática, é atividade física, são as corridas, são os nossos encontros, né? Para poder fazer comidinhas fitness, nem sempre. Mas ele tem uma pegada mais prática, né? O funcional 2 vezes na semana não veio para substituir nenhum ministério de igreja, não veio para dividir a igreja, não veio para ser um ato, um ministério de rebeldia, um projeto de rebeldia. Ele veio para ser um acréscimo. E hoje eu compreendo que o Bloom, ele alcança várias mulheres que também não são cristãs. E é uma oportunidade de sutilmente, não é enfiar nas pessoas uma religiosidade, uma crença minha, é de falar de Jesus. E ele, quando você fala do Senhor Jesus, as pessoas têm a liberdade para escolher aonde que elas querem que aquilo floresça, aonde que elas vão florescer. Então eu não estou pregando, embora eu tenha uma igreja local, eu não estou pregando a minha igreja local. Eu estou simplesmente cumprindo um propósito de vida, falando de Jesus através dos processos de florescimento, corpo, alma e espírito. É possível a gente falar de Jesus numa academia, é possível a gente falar de Jesus numa corrida, é possível a gente orar após uma aula de funcional e ali você ir cumprindo o seu propósito de semear Cristo, de falar do Jesus que se importa com as outras mulheres, com as ferramentas que o Senhor nos deu. Eu falo isso porque muitas vezes você pode ter um propósito de querer falar com mulheres, mas por você não ser a liderança deste propósito na sua igreja, você acha que tem que competir com essa pessoa, que você tem que tirar essa pessoa do cargo, que você tem que puxar o tapete dela, que você tem que queimar o filme dela. E não é sobre isso. É sobre você encontrar o lugar que o Senhor quer que você floresça. É sobre você usar uma ferramenta. E eu digo, às vezes é muito mais do que só ter um grupo de WhatsApp. É aquilo que você vive nos bastidores. É aquilo que você traz para as mulheres da unção que você está sendo gerada, você gera no secreto com o Senhor Jesus. E aí a gente entende que Deus ele está nos levando para inúmeras facetas. É um grupo na faculdade, é um grupo na escola, é um grupo no condomínio, é um grupo de amigas, é um grupo na academia. Às vezes você faz um crossfit, tem aquelas amigas, né, do crossfit. Você pode cumprir o seu propósito de vida ali, você pode cumprir o seu propósito na vizinhança. Vamos juntar todo mundo na garagem da minha casa e vamos fazer alguma coisa, um chá de vizinhas. A gente pode. E o Bloom, ele veio para mostrar para mim o quanto eu poderia estender as minhas tendas, porque como eu disse lá no início, quando eu falei pro Senhor que eu queria cumprir o meu propósito de falar de Jesus, do Jesus que se importa com as mulheres, para outras meninas e mulheres, eu me limitei somente nas redes sociais. Eu me limitei a contar somente os meus testemunhos aqui no YouTube. O Senhor disse, não, eu vou estender você, eu vou te puxar até você falar, chega! E a gente fala, chega o tempo todo, Deus, me ajuda! Não aguento mais esse processo, porque realmente o Senhor nos submete a processo. O Bloom, gente, ele mudou a minha vida. E o meu desejo, assim, é que ele mude a vida de outras pessoas, não por mim, mas por aquilo que outras mulheres vão ver no Bloom, nessa ferramenta Bloom, como um espaço para elas cumprirem os seus propósitos de vida, para elas poderem fazer algo em prol do reino de Deus, que o Senhor envie profissionais, envie terapeutas, psicólogas, advogadas, enfermeiras, médicas, para servir as mulheres reais através do Bloom, e que eu seja somente a ponte disso tudo. Sabe, que brilhe Jesus, que o nome de Jesus seja glorificado, que seja uma transformação que o Senhor faça nas nossas vidas e que as mulheres se conectem com outras mulheres. Não é sobre mim, é sobre todas. Eu falo isso para que eu mesma possa lembrar que não é sobre mim. Uma improvável na frente de um projeto de funcional, na frente de um grupo de WhatsApp, com a vida, assim, cheia de altas tarefas, mas tendo um momento para cumprir um propósito de vida. Dizer que Jesus se importa com as mulheres. E é sobre isso. Que o Senhor envie esse vídeo para mulheres que precisam se posicionar para cumprir o seu propósito de vida sem briga, sem competição e entendendo que quando você aceita o seu propósito de vida na presença do Senhor, talvez ele vai te levar para a terra seca, que você não vai ter expectativa. Gente, é muito mais fácil você chegar num projeto e ele tá 100% montado. É muito fácil cumprir um projeto de vida numa igreja quando todo mundo já tá ali acostumado a ir num culto. É muito fácil, difícil a gente ir atrás. E eu fui atrás de pessoas, coloquei panfletos colados nos postes, sabe? Chamando as mulheres pro funcional, pro Bloom. A gente vai cavando, sabe? Os nossos lugares de florescimento com as nossas próprias mãos, até encontrar água, até fazer um poço, que daquele poço flua água de beber, que distribui Jesus, o Deus que se importa com as mulheres, que nos faz florescer corpo, alma e espírito. Então, não vai ser fácil cumprir nosso propósito de vida, mas quando a gente se submete, o Senhor faz que as conexões nos estimule a continuar. E eu te convido a seguir o Bloom, vou colocar aqui o Insta do Bloom, e vai ter podcast aqui. Vou colocar os podcasts que nós vamos fazer, eu vou compartilhá-los aqui no grupo também. Então, é sobre isso. Ficamos por aqui e eu vou contando para vocês os próximos passos do Bloom, para estimular outras mulheres a também cumprir propósito de vida, além daquilo que nós imaginamos. Um beijo, gente!